Amanhã, o líder do Brasileirão recebe o Mirassol no Maracanã. Flamengo e Mirassol, esse jogo, 6h30 da tarde, ao vivo no Premier. Débora Gares, quer saber de Flamengo? Débora Gares está acompanhando tudo lá do Ninho do Urubu e traz as informações pra gente. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Olha só, agora à tarde aqui no CT Ninho do Urubu, o Flamengo faz um único treino com todo o grupo em campo visando esse jogo de amanhã. E a principal expectativa é pela estreia de mais um reforço, o meia colombiano Jorge Carrascal. Ele já vem treinando junto com o grupo desde semana passada e pode ser uma alternativa para o meio de campo, já que o Jorginho vai cumprir suspensão nessa partida. Além disso, expectativa também para saber se os atacantes Luiz Araújo e Bruno Henrique, que foram poupados do jogo de meio de semana da Copa do Brasil, voltam ao time. Eles nem viajaram, para Belo Horizonte por conta de desgaste físico. Vamos ver se terão condições e se vão ser opção do técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz que levou o Arrascaeta, por exemplo. O Uruguai até jogou, mas começou no banco de reservas. Tudo isso porque o clube tenta dosar os esforços pensando não só em Campeonato Brasileiro, mas também em Libertadores. São prioridades do clube desde o início da temporada. E já tem jogo quarta-feira pela Libertadores contra o Internacional. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o jogo de amanhã contra o Mirassol, 6h30 da tarde. Muito bem, Vene Casagrande. Vamos tentar raciocinar aí qual deve ser o Flamengo que vai encontrar o Mirassol? Ou você já tem informação? Não tem como ter, até porque, Fernandinho, o Flamengo treina nessa tarde. E será, de fato, o único treino do Flamengo pós-eliminação na Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo jogou quarta, viajou e ontem teve reapresentação, quem jogou de titular fez aquele trabalho regenerativo, ou seja, não foi um treinamento propriamente dito. E hoje, com todos os jogadores à disposição, o Felipe Luiz vai montar a equipe dele na parte da tarde. Para mim, o pior desfalque é esse aí que a Alcilene citou no finzinho do VT, é o Jorginho. Hoje não tem ninguém que faça o que o Jorginho faz atualmente no meio de campo do Flamengo. Já tem a ausência do Pulgar, que a gente sabe que vai ficar um longo período A gente ausente. fala até no mercado, Pois Vene? Porque ele é um cara acima da média. É acima da média. O Jorginho, assim, hoje ninguém faz. E aí fica a dúvida de como ele vai montar esse meio de campo do Flamengo. Alan e Everton Araújo não seria o ideal. Na minha concepção, não seria o ideal. Porque, assim, quem vai sair mais para o jogo? São dois jogadores com características extremamente defensivas de marcação. Ainda mais o Everton Araújo. Então, assim, esse vai ser o maior desfalque. De La Cruz ainda não está à disposição, mas tem uma boa notícia. O Carrascal pode fazer a estreia dele com a camisa do Flamengo. Tudo bem, será a estreia dele, a gente não sabe como que vai ser, tem pouco tempo de treinamento com os novos companheiros, mas é um jogador de seleção colombiana, com certeza vai agregar de alguma forma. Acho que o Saúl ainda não está na sua melhor forma física, tanto é que nos jogos ele não vem apresentando boas partidas, vem entrando mal, fica a dúvida se a forma como ele tem jogado, a função é a ideal, mas o Felipe Luiz é que está treinando no dia a dia, então ele que está observando, ele sabe o que é melhor para a equipe dele. Eu ia te perguntar isso, Vene, porque assim, a gente estava trocando ideia aqui, eu acho que uma equipe como o Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, que agora vai ter a Libertadores como foco total também depois da saída da Copa do Brasil, ter Alan e Everton Araújo como volantes, para mim são as posições mais importantes do futebol, eu acho que eles não acompanham o nível do que é o Flamengo, em todas as outras posições. Então, assim, quando você perde o Jorginho, ter o Alan e ter o Everton Araújo, você tem um decréscimo muito grande de qualidade no seu meio campo. Com todo respeito a esses jogadores que jogariam em 80% dos clubes no Brasil. Só que para um Flamengo que quer ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar a Libertadores, eu acho que o Flamengo deveria contratar um volante mais qualificado para suprir essa ausência. Primeiro, do Pulgar, que infelizmente se machucou, Sim. do De La Cruz, que é uma incógnita, porque o De La Cruz poderia fazer essa função, mas é uma incógnita, e eu não sei como o Flamengo enxerga o Saúl, porque o Saúl já jogou em alguns momentos como segundo homem, como um jogador que sai Camisa mais de 8, trás né? para fazer o jogo andar. Então a pergunta que eu ia fazer pro Vene é essa: como que o Flamengo enxerga o Saúl? Porque se o Flamengo não enxergar o Saúl como um segundo volante, cara, o Flamengo deveria ir ao mercado. Então, enxerga para suprir a ausência do Gerson. Então a diretoria entende Que já foi um volante, mas que Sim. na boa temporada que fez, já estava bem Tanto bem é que ele acelerado, vem né? entrando nessa função e até agora ele não está rendendo. Mas fica a dúvida, ele não está rendendo por conta da parte física, que o Felipe Luiz sempre deixou claro que ele ainda não chegou ao seu auge fisicamente, a sua melhor forma fisicamente, ele ainda está buscando isso. Agora fica a dúvida se ele não está rendendo por conta da parte física ou pela função que ele vem fazendo em campo. Mas te respondendo, o Saúl ele chega
para suprir a saída do Gerson, para fazer o que o Gerson fazia. Óbvio, são jogadores que, assim, eu acho que o Gerson está acima, na minha concepção. Não dá para você cobrar do Saúl agora, nesse primeiro momento que ele acabou de chegar. Né? Você não pois tá vendo ele ainda. Exatamente. No E mal. óbvio que em determinado momento o Gerson também passou por uma má fase. Lembra não que um protesto no aeroporto, teve até um torcedor falando pro Gerson, ô Gerson, tá achando que você é o De Bruyne? Muita marra, pouco futebol, não sei eu o quê. nem lembrava disso. Mas teve essa cobrança agora. em cima do Gerson. Mas aí o Gerson deu a volta por cima. Eu acho que o Saúl ainda vai render com a camisa do Flamengo. Mas olha aqui, o Flamengo vai ao mercado mais essa Pra buscar volante, não. Não. Pra buscar vai. E vai pra trazer o quê? Não vai para buscar volante? Não vai. O Flamengo tá em busca de um atacante e um goleiro. O goleiro, te Atacante respondendo... o quê? Atacante para fazer o que o Pedro faz, mas com características diferentes. Sim. Tá? É aquele centroavante com mais mobilidade, que marca mais, sabe? O Pedro não é esse jogador atualmente, de fato não é. Mas beleza, olha aqui. eu não sou contra isso não, mas eu acho que antes de contratar um centroavante, o Flamengo tem que contratar um goleiro. E já para essa janela de transferência. Não é uma crítica ao Rossi, mas se o Rossi se machuca, quem entra no gol do Flamengo? Matheus Cunha. Assim, com todo respeito, não está à altura e é um jogador que já está com a cabeça no Cruzeiro. E ele só não foi liberado para o Cruzeiro nessa janela porque o Flamengo disse ao Cruzeiro que não conseguiu contratar o goleiro que eles queriam. E por conta disso não iria liberar o Matheus Cunha, porque o combinado era liberar já o Matheus Cunha, para ele se apresentar ao Cruzeiro. Só que o Cruzeiro recebeu a negativa e aí acabou assinando um pré-contrato com o jogador para garantir o jogador em janeiro. Mas se eu fosse dirigente do Flamengo, estaria muito mais preocupado com a contratação de um goleiro à contratação de um centroavante nesse momento. Eu iria ao mercado atrás de um goleiro, porque se o Rossi se machucar, hoje não tem ninguém para entrar no gol do Flamengo. E não tem... Amigas e amigos, acabei de trazer um grande conteúdo para vocês, abençoadas e abençoados, e preste atenção nessa informação que eu vou trazer. Essa informação, isso não é achômetro. O Flamengo avança na contratação do atacante argentino Lucas Beltrán e também do goleiro do Santos, Gabriel Brazão. É isso mesmo, a ideia do Flamengo é contratar o Gabriel Brazão para disputar pela titularidade com o goleiro Rossi. A diretoria rubro-negra enxerga que o Brazão é um goleiro com muito potencial, é um atleta jovem ainda e pode render muito, né, a diretoria do Flamengo, a equipe do Flamengo. A gente sabe que sempre quando a gente vai lá no Santos, traz um jogador do Santos, o Flamengo faz sucesso. Foi assim com o Gabigol, não estava no Santos, mas começou lá, Bruno Henrique, entre outros jogadores, Thiago Maia, que ajudou o Flamengo a ganhar títulos, né? Então, assim, eu gosto muito do nome, né? É um goleiro jovem, com grande potencial, joga muita bola, né? Então, assim, e o Gabriel e o Lucas Beltrán é um jogador com o estilo do técnico Felipe Luiz. Agora também, ele pediu o Juninho. Lembra que quem foi que trouxe o Juninho para o Flamengo foi o José Boto, com o pedido do técnico Felipe Luiz. E agora não usa o Juninho por nada. O Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro lá, porque o que houve? O Flamengo abaixou o bloco, tinha campo para atacar o Atlético Mineiro, que tinha jogadores amarelados, que era o caso do zagueiro Lianco. E o que ele botou? Saúl sem ritmo de jogo, Arrascaeta sem ritmo de jogo. Arrascaeta não é flash, Saúl muito menos. E quem poderia entrar? Que o Wallace já não estava aguentando mais correr. Era o Juninho, e ele também não botou. Será que vai fazer isso com o Lucas Beltrán? Então, assim, essa é a minha dúvida. Mas, assim, é um cara com muito potencial, não é bagre. O cara vai chegar no Flamengo e vai ajudar muito o Flamengo a ganhar títulos. Então é isso, amigas e amigos. Para quem gostou desse grande conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like. A qualquer momento estarei de volta. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!